Então, boa noite de novo para todo mundo. Falar de Bereshit, estava comentando com o pessoal que está aqui presencial que é a paraxá que eu mais gosto e que efetivamente foi a paraxá que começou essa história toda, né? Sei lá, numa coisa meio estranha que eu tive em uma das minhas aulas de evolução na faculdade quando eu estava na biologia, que a professora falou, vamos trazer os mitos da criação, que nem aí o primeiro exemplo que ela deu foi o mito da criação judaico-cristã, né? Aquela história. E minha sugestão para ela foi levar, na verdade, a visão analítica do judaísmo. E eu comecei uma pesquisa a partir daí por causa disso e gerou o começo de todos os estudos que a gente fez aqui na CIP foi por causa dessa discussãozinha que aconteceu nesse dia, lá nessa aula de evolução. E foi muito engraçado porque a professora pediu para eu terminar e as pessoas queriam continuar ouvindo o que eu estava falando. Eu falei, bom, se o pessoal da faculdade de biologia, que é tudo meio tantão, né? Gostou, acho, por que não tentar na comunidade judaica, né? E aí foi dando certo, Baruch Hashem, se eu não me engano, é o 6º ciclo já, ou o 7º, já não sei, já vejo as contas, talvez a Tamara saiba. Mas, e esse estudo sempre foi uma coisa que me motivou, assim. Então, como da última vez a gente teve uma participação especial, né, eu resolvi fazer ele mais uma vez, e aí eu já vou sem grandes promessas, mas tentar mudar ele, mas continuar com o tema, que é basicamente falar um pouco de ciência, tá? Falar um pouquinho de ciência, basicamente meu background é quase todo nisso, né? É o que eu gosto de estudar quando a gente não está falando especificamente de judaísmo. Eu gosto muito de estudar física, gosto de estudar química, agora na medicina, né? Até as coisas estava reclamando aqui que vai ter prova de anatomia amanhã, mas eu gosto de estudar, não tem muito o que fazer, né? E me chama a atenção uma vez que eu discuto muito com o meu pai, que é biólogo e ele trabalha na Embrapa, é pesquisador da Embrapa, e ele sempre fala uma frase que é muito interessante, que é uma verdade não pode contradizer outra. Tá? Então, se a gente considera que a Torá é verdade, a gente não pode ignorar esse conhecimento que está ali, porque deve ter algum motivo muito específico para esse jeito de explicar como foi a criação, né? Então tem algumas coisas que foram explicadas de um jeito, né? A Torá foi escrita por Deus, mas com o intuito de que a gente entenda o que está sendo escrito, que foi escrito lá. Não é tudo que a gente vai conseguir entender, mas ainda assim é uma coisa que a gente tem que considerar, tá? E é interessante porque quando vai falar assim, você vai falar de religião e ciência, né? As pessoas sempre... De onde que vem essa rixa, né? Você sabe de onde vem essa rixa? Você que é advogado deve saber. Sabe de onde vem essa rixa? Vem justamente de uma briga que aconteceu lá no chamado Bible Belt, né, nos Estados Unidos, que foi apelidado de Scopes Monkey Trial, né, que foi o julgamento de Scopes por causa do macaco, né, que foi basicamente um processo público da Defensoria Pública contra esse jovem professor que tinha o sobrenome Scopes, né, foi no Tennessee em 1920. E o que aconteceu foi que ele decidiu que ele ia ensinar a teoria da evolução para os alunos dele, em 1920, né? Ou seja, não faz tanto tempo assim. Só que o problema é que ele estava justamente nesse lugar chamado Bible Belt, que era proibido ensinar isso na escola, tá? E aí, por causa disso, a gente teve uma confusão gigantesca e ele acabou sendo processado, né? E a defesa dele foi feita por um cara chamado Clarence Darrow, tá? E a acusação foi um cara chamado William Jennings Bryan, tá? Os nomes não interessam tanto, mas é porque faz muito parte da história, assim, porque um basicamente destruiu o outro mesmo. O advogado de acusação foi destruído, mas ele ganhou o processo, mas perdeu no âmbito público, vamos dizer assim, né? Porque ele basicamente o advogado de defesa chamou o colega dele da acusação para testemunhar e aí acabou a história, né? O veredito, no fim das contas, foi que o Scopes perdeu. Ele teve que se retratar, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas no tribunal da opinião pública ele ganhou, porque foi basicamente uma vitória da razão contra o fanatismo religioso, né? E esse fundamentalismo religioso também. Então, isso gerou esse começo de entendimento de que entender a Torá ou a Bíblia, no caso, de forma literal, era uma coisa muito ultrapassada já.
porque a gente tem outros conhecimentos e tudo mais. Mas é interessante notar que dentro do judaísmo a gente tenta entender a Torá nessa essência, não só no literal, óbvio que o literal também é importante, mas a gente tenta entender na essência. E a ideia do estudo, efetivamente, que a gente faz toda semana, é a gente tentar passar um pouquinho do literal. Tem vezes que a gente fica só no literal mesmo, porque é um pouco mais do que eu consigo também, né? Mas a gente também entende da forma literal, mas a gente busca isso, né? A gente busca ir além disso. E aí a pergunta que eu fiz foi justamente essa: como é que uma pessoa moderna pode querer entender a Torá literalmente, né? E aí a pergunta que vem em seguida é: existiria por acaso alguma contradição entre o que a Torá descreve na criação e aquilo que a ciência fala do surgimento do universo, do mundo em si? Né? E aí a gente sempre tem que lembrar, eu gosto de explicar isso toda vez, porque as pessoas naturalmente esquecem, porque a gente não fala disso o tempo inteiro, mas existe esse conceito da exegese dentro do judaísmo, que é o pardês, né? Que é o pshat, que trabalha com o literal, remes, que é aquilo que quer dizer dica, ou seja, uma dica que está num lugar, mas está se referindo a uma coisa que está em outro lugar, né? O derash, que é o midrash, que são as coisas que vai do conhecimento oral e vai outras coisas aí, e o sod, que é o famoso segredo, né? Que envolve cabala, envolve outros tipos de conhecimento aí também, que não são tão, assim, a gente não explora muito por uma série de motivos, principalmente por causa das minhas próprias limitações, tá? Então, a partir disso a gente tem que lembrar que existe um conceito muito importante dentro do Talmud, que é o akashá, né? Que akashá é uma contradição onde não deveria haver uma, certo? Por exemplo, alguém vai dar uma opinião sobre uma coisa, um assunto X. Aí outra pessoa discute. Aí esse mesmo indivíduo dá uma segunda opinião que contradiz aquela primeira que ele mesmo deu. Isso seria uma caixa. Tá? Uma caixa, ou caixa, dependendo se você é askenazí ou se fala de jeito diferente. Mas enfim, é uma dificuldade essa contradição onde ela não pode existir, certo? E aí o que a gente faz quando a gente encontra um negócio desse? Tá? Quando a gente se depara com uma caixa, a gente tem que lidar com ela. O Talmud basicamente explora isso, né? Mas ela só existe no âmbito do Talmud ou ela existe em outros lugares? Porque se a gente for pensar assim, falar assim, o Big Bang foi responsável, já a teoria vigente hoje, 2022, a teoria vigente ainda é o Big Bang. Existe alguma contradição entre o Big Bang e o que está escrito na Torá? Ou só a gente que não soube ligar os pontos direito ainda? Então, um exemplo muito claro disso é a física. A física passou por uma caixa por um tempo, que foi a luz. Tinha gente que falava que a luz era uma onda, tinha gente que falava que a luz era uma partícula. Ela é o quê? Ela é os dois. A gente chama hoje de dualidade onda-partícula. Né? No início do século XX, a gente começou a entender que a luz era feita de partículas, só que ela se comporta como se fosse uma onda. Tanto que a gente fala de comprimento de onda, espectro visível. Tá? A gente estava discutindo isso na faculdade esses dias. Por que a gente vê cores? Por causa dessa qualidade de onda da luz. Mas ela é feita por partículas que hoje a gente chama de fótons. Né? E aí, o Newton mesmo achava que, o Newton lá, né, o grande Newton da maçã, aquela conversa mole lá, mas ele mesmo achava que era feita de partículas, que ele chamava de corpuscles, né, que seriam esses pedaços, essas porções principais. Né? Mas aí a luz age como onda? Por que ela age como onda? E no final do século XIX, alguns experimentos comprovaram que a luz era uma onda. Então gerou-se a caixa. Fala, como é que a gente pode fazer? E aí, hoje, a gente foi vendo que existiam. É uma onda. Aí depois falou, não, é uma partícula. Aí depois eu falo, não, esse comportamento só pode ser feito por onda. Mas são as duas coisas. Então, aí no começo do século XX, o experimento que indicava que não existe uma possibilidade da luz não ser uma partícula. Então isso seria uma caixa. É um ou outro. Né? A gente descobriu que podia ser os dois ao mesmo tempo. Os físicos chegaram ao ponto de ter que falar assim, não, peraí, se a gente tem dois experimentos, um que diz com certeza que ela é uma partícula e outro que diz com certeza ela é uma onda, e agora? Né? É melhor eu desistir da física e trabalhar com poesia, alguma coisa parecida? Né? Vou ser artista, mais fácil. Né? Não é bem mais fácil não, mas enfim. Né? Então, eles tentaram resolver o problema.
como é que resolve? Em 1920, começou a ser resolvido o problema com a teoria geral da mecânica quântica, né? Não vou explicar aqui, mas basicamente ela vai dizer que existe essa possibilidade da luz se comportar dessa forma dupla mesmo, né? E para entender a situação, os físicos precisaram fazer uma coisa muito importante: mudar a forma de perceber a realidade deles. Precisavam olhar para aquele problema de um outro ângulo, né? E nesse caso foi bem drástico, tanto que a mecânica quântica muda uma série de coisas, né, da física, né? E todos os conceitos anteriores, o que eles fizeram com isso? Descartaram. Isso acontece com a gente cedo na física. Quando você entra na faculdade, a primeira coisa que o meu professor fez, física 1, mecânica, né? Facinho lá, todo mundo sabe, bonitinho da escola. Lembra de todas essas equações aqui? Ele escreveu todas elas no quadro, todas as equações de mecânica. Aí todo mundo, tal, não sei o que. Aí ele foi e apagou. Pode esquecer tudo, que a gente vai fazer tudo de novo. Voltou nas equações, mas a gente viu elas de um ângulo diferente, aprendeu de uma forma diferente. Então, todos os conceitos anteriores tiveram que ser retirados e a gente vê novos conceitos de como que o mundo funciona. A gente precisou disso. A gente teve que considerar esse tipo de coisa. No Talmud, o que acontece? Quando a gente se depara com uma caixá, os sábios fazem o quê? Para resolver, eles basicamente falam assim: a gente está encontrando uma contradição aqui. Não devia existir a contradição. Então a gente deve estar observando a situação de um jeito errado. Aquele velha história, né? Então vocês dois não trem eu fora. Quem está andando? Para vocês sou eu. Mas para mim são vocês. E aí, quem está vendo certo? Tudo depende do referencial. Essa é a frase mais importante da física. E de uma forma, é muito importante essa frase para a gente estudar a Torá também. Tá? Não, existe jeito certo e errado de olhar? Nem sempre, mas às vezes tem. Então, se você está vendo uma caixa onde está vendo uma contradição de não deveria existir uma, você está vendo errado. Você está olhando de um jeito que não é, aquela velha história, vocês já se olharam no espelho só pela metade, assim? Que a sua cara duplica e você fica esquisito, porque você não é simétrico. Né? Mesma coisa, você está olhando errado, sua cara não é aquele jeito. Uma parte da sua cara é, a outra não. Né? Então, a gente tem que buscar um jeito de entender corretamente isso. Então, a gente coloca o esforço para resolver a situação e busca essa resolução a partir daí. Né? Com isso, a gente expande o nosso jeito de pensar e a gente pode aprender mais com isso. Pode ser que chegue na solução certa? Pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente tem que acabar passando por essa situação, entendeu? Mas hoje, a gente não vai falar de todas as caixotas que tem entre Torá e ciência. A gente vai discutir algumas, principalmente falar das semelhanças, tá? E assim, o ponto principal não são os detalhes. O que eu gostaria de passar aqui é o jeito de pensar. Os detalhes são legais, mas o mais interessante é a gente ver o jeito de pensar, tá? O método científico, a ideia de novo, o método científico é uma forma válida de se observar o universo, estabelecer certas verdades, e o estudo de Torá é um método válido de se aprender, principalmente o que é verdade, tá? Então, assim, a gente tem que observar um pouquinho isso. Considerando isso, e a frase que eu citei do meu pai, que uma verdade não pode contradizer a outra, é isso que a gente vai tentar fazer hoje, tá? Então, se existe uma contradição onde uma não deve existir, é porque a gente não está olhando do ângulo certo, ou a gente ainda não achou o ponto de vista, tá? Então, vamos falar um pouquinho da história da criação em Bereshit e vamos partir para essa ideia. Primeira pergunta que eu tenho para fazer, aí só o pessoal daqui que vai me responder, vocês aí ficam de boa, tá? Quantas vezes que a história aparece na Torá? Da criação? 2, perfeito. O Antônio falou 2 vezes. Então a gente tem no começo, lá, né, um princípio que vai dizer em Mekudam o Meuhar Batorá. Então não existe ordem cronológica na Torá. Quem fala isso é o Urash. Né? O Urash fala, não tem ordem cronológica, as coisas saem. Mas não tem mesmo não? Pô, alguns lugares tem, mas você não pode garantir que tem. Tá? Tem horas que ele vai falar, depois daquilo que aconteceu isso. Mas se não falar isso, tanto que a gente não sabe, por exemplo, se a gente não sabe, por exemplo, algumas coisas que Yitro falou, se foi antes ou foi depois da entrega da Torá. Só que a Parashá é antes. Aí você fala, mas como é que ele não sabe? Porque não diz lugar nenhum. Mas o Narmanides, o Ramban, não concorda, por exemplo. Ele fala, não, tem uma ordem cronológica. Você não está vendo. Tá? Então, ter 2 histórias não necessariamente quer dizer que aconteceu 2 vezes. Tá? A ordem
da Torá ela é mais conceitual do que cronológica, no geral, por esse conceito do Rashi. Tá? Nas duas histórias, a gente tem dois nomes diferentes sendo usados para Hashem. E aí é isso que vai fazer a gente diferenciar as duas histórias. Na primeira, usa-se o termo Elohim, ou Elohim, né? Que é aquele nome que indica justiça. Tá? Justiça, se a gente falar de justiça, né, o advogado aqui não vai me deixar mentir sozinho, lei. Está associado, concorda? Você quebrou a lei, você vai passar na mão da justiça. Ou uma coisa parecida. Então, se a gente fala de lei, e a gente está falando de criação, a gente também pode falar das leis da física, não só das leis morais. Tá? A segunda história, aliás, não só a segunda história, se não me engano, a primeira tem também. Usa-se o termo Hashem Elohim. Mesmo preceito de justiça, só que o nome Hashem, o tetragrama, ele traduz como Hesed também, bondade, né? Misericórdia. Né? Então seria esse aspecto de justiça mais esse aspecto de misericórdia. A diferença entre os dois seria justamente uma situação de antagonismo. Tem a justiça ali ainda, mas ela é freada um pouquinho por uma outra coisa. Né? E aí o Rav Soloveitchik, ele tem uma observação brilhante quanto a essas duas histórias. Ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: o primeiro relato conta a história do homem natural, do homem biológico, tá? A criação dele como outros animais, o homem biológico em si. Mas o homem em si, segundo ele, tem dupla natureza. Somos animais, mas também somos seres espirituais. E o segundo relato conta a história da criação de outra perspectiva. Aí é o que a gente estava falando de mudar o jeito de ver. Do ponto de vista do homem que é confrontado por esses dois atributos. O de justiça e o da misericórdia. Ou seja, é um homem que não envolve só o ser humano animal. Tá? E o Rav Soloveitchik chama essa parte justamente de um homem confrontado. Ele é um cara da filosofia maravilhoso. Então, assim, ele chama ele de homem confrontado por essas duas características, por essas duas midot. Tá? E aí, por se deparar com esse confronto moral, na verdade aqui é ético, né? Ele é capaz de crescer espiritualmente, certo? Então, vamos começar com essa história do homem natural. Nas notinhas aí eu coloquei, na primeira parte só, né, de 1 a 5, Bereshit de 1 a 5 tem a criação natural do mundo. Tá? E aí foi assim, no princípio, ao criar Deus, o céu eterno, Bereshit bara Elohim, a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. Como é que é assim? Né? Não tinha nada, era vazio, como é que tem água? E Deus diz, haja luz, vai rior, né? Palavra importante. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz e a escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão chamou de noite. E foi tarde e foi manhã. Dia 1. Beleza? Essa frase final é vai riere, vai riboker e omerhad. Tá? Joia. A gente tem essa primeira frase. A primeira palavra Bereshit, no começo, né? Uma palavra que vem em seguida é uma palavra muito importante, que é bará. Bará, ela vai aparecer 3 vezes na Torá inteira. Aqui, na criação do homem e na criação do que a gente vai chamar de vida biológica. Tá? Ela quer dizer yesh me'ain, né? Criar algo do nada. Tipo, não é porque você tem, eu tenho um papel aqui, vou fazer papel machê. Isso não é bará. Tá? Bará não tem nada, se cria algo a partir do nada. Certo? Beleza. Todos os outros atos de criação que Hashem faz são uma espécie de uma reforma daquilo que já existia. Tá? Tanto que os verbos serão outros que serão usados. Tá? A terra e os céus, que foi o que a gente leu agora, foram criados do nada. Tá? E a terra era o que ele vai chamar de Tohu Vavohu, que na tradução é vã e vazia, né? Na tradução em português. Mas aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma tradução dupla, né? Porque eu não tenho... O Rav Hirsch traduz para o alemão de uma forma diferente. Tá? Rafael Hirsch. E traduzido para o português a gente pode entender como surpreendentemente vazio e caótico. Isso não faz sentido nenhum, se você for pensar do ponto de vista lógico. Se é caos, tem que ter coisa. Concorda ou não? O filósofo já levantou... Não concorda. Então tá bom, a gente discute isso aí depois. O filósofo levantou e falou, então tá, o erro é meu. Mas na minha cabeça não faz sentido. E aí o Rav Aryeh Kaplan, ele vai traduzir como disforme e vazio.
Tá? De novo, vazio pode ser que tenha forma, né? Porque não tem nada dentro, mas tem uma forma. Então, no fim, a ideia qual que é aqui? Se a gente for pensar, é um vazio caótico. Que eu já falei que para mim não faz sentido, mas pelo jeito faz, depois eu vou querer saber por que faz. Mas como é que tem um vazio caótico, então? Né? Como é que é possível, certo? Vou continuar a leitura aqui no 1 ainda, tá? No Passuque 8 diz o seguinte: E Deus chamou ao firmamento céus, e foi tarde, e foi manhã, segundo dia. Mesma frase, Yom Sheni. Tá? E lá no Passuque 13, ele vai repetir só essa frase, Yom Shlishi. Tá? Aqui, a criação das águas o pshat da criação das águas é uma coisa muito difícil, né? A gente tem histórias no Talmud de sábios que faziam a terra tremer porque não conseguiam entender o que estava querendo dizer. Então eu vou pular, tá? Mas a criação da luz é interessante, tá? Porque há uns 120 anos atrás, a frase "todo mundo sabe que a luz vem da matéria" faz sentido, tá? Era comum. Hoje não é bem assim. O que é que diz no final do primeiro dia? Diz o seguinte: princípio criou Deus a terra era vã e vazia, e Hashem disse, haja luz, e houve luz, e Hashem viu que a luz era boa, e separou entre luz e escuridão, chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite, foi tarde, foi manhã, dia 1. Ok? Por que diz dia 1? Falei Yom errado, se fosse dia 1º, o primeiro dia seria Yom Rishon. No segundo dia diz Yom Sheni, que é segundo. E Yom Shilishi, assim por diante. É segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Por que só o primeiro dia é dia 1? De novo, eu gosto de repetir essa frase, porque a Torá faz questão de escolher as palavras de forma exata. Por que se nada é escrito por acaso na Torá, é à toa, escolhido à toa, se a gente tem... Todos os outros são numerais. Por que é 1 o primeiro dia? Né? Perfeito. Aí, a gente esperto, eu gosto. A primeira letra da Torá, inclusive, não é Beit à toa. Porque o Beit basicamente está dizendo para a gente que tudo a partir daqui a gente entende. O que vem antes, não. A Beit é a segunda letra do alfabeto. E o Aleph representa Deus, né? A gente costuma dizer isso, né? Então, ela sugere o que está sendo apresentado para a gente. A primeira letra da Torá já sugere isso para a gente. A partir daqui, joia, você estuda e tenta entender. Mas para trás, sinto muito, e essa é a frase do Ramchal, né? Ele fala, ninguém é capaz de entender a natureza de Deus senão ele mesmo. Certo? Então, aqui a gente vê toda essa história. Então, a gente tem que ser rigoroso quanto, inclusive, às análises das palavras quando a gente fala de Lashon HaKodesh. A gente fala do hebraico, principalmente hebraico bíblico, a gente tem que pensar um pouco nisso. Tá? Aí, de novo, quando a gente fala do segundo dia, né, o Ben Zomar, por exemplo, que é um dos maiores sábios da história, eu falei, o chão tremia quando ele não conseguia entender de onde que vinham essas águas. Né? Mas beleza, então, como eu disse, vou me colocar no meu lugar humildemente e vou passar para o terceiro dia. Já eu volto na pergunta do por que é Yom errado, tá? Apesar de a gente já ter tido mais ou menos uma resposta aqui. A criação da terra, o primeiro material sólido, né? A gente vê várias vezes a palavra semente. Joia? Semente, tal. Hoje, a gente vê semente, principalmente se você for observar no Talmud, semente normalmente quer dizer potencial genético. Tá? Vai falar, tem rabinos hoje mais modernos que gostam de chamar, inclusive, toda vez que aparece a palavra semente, tanto no Talmud quanto na Torá, como potencial genético. Que é o que é. Não tem o que dizer que não. Se chama a parte dos gametas masculino e feminino, por exemplo, de semente, que é o que chama mesmo, a gente está falando de potencial genético. Beleza, eu perguntei, beleza. Dia 1, dia 2, dia 3. No quarto dia a gente tem uma coisa que é interessante. É criado o Sol e a Lua. Mas como assim? Se a gente for pensar no que é dia, o dia é o nascer, o pôr do sol ou qualquer coisa parecida. Um período de 24 horas, mais ou menos, que a Terra gira em torno do próprio eixo. Não é isso? E a gente chama isso de dia. Como é que a gente pode ter chamado dia 1, dia 2, dia 3?
até o dia 4 sem ter sol e não ter lua. E é engraçado, porque assim, alguns comentários falam, não, isso aqui foi para facilitar a vida do ser humano, para estabelecer um calendário, para a gente saber, né? A criação na Torá tem esse ponto de vista. No quinto dia a gente vai ver pássaro, peixe, pá, e no final a gente tem uma coisa muito interessante. No número 2, diz o seguinte: e Deus disse, produza a terra alma viva segundo sua espécie, alma, réptil, animal, réptil e animal selvagem da terra segundo sua espécie. E assim foi. Né? Vai ao Meloquim Totse Haaretz. Aí é uma outra palavra para criar, né? Mas a terra que produz, não é ele mais. Tá? Aí depois vai dizer assim, e Deus fez o animal selvagem da terra segundo sua espécie, e o animal segundo sua espécie, e todo o réptil da terra segundo sua espécie. E Hashem viu que era bom. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Essa frase aí já deu uma treta. Que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre o animal em toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta na terra. Aí é famoso façamos, né? Façamos quem? Quem façamos? Né? Essa discussão é muito comum fora do judaísmo. Dentro do judaísmo a gente não discute muito não, mas eu vou puxar para o Narmanides aqui. O Narmanides puxa a frase anterior e fala, é a mesma coisa que a frase anterior está fazendo. O que quer dizer o façamos? O que é o plural? 2 passos aqui antes disso. Disse o quê? Para a terra. Produza a terra a alma vivente. Quem é façamos, então? Parece simples, né? Aqui, de novo, o Rambam diz o seguinte, Hashem falou com a natureza, para que o homem seguisse o processo natural da criação. Para que não fosse possível dizer que ele foi criado em outro ambiente. Se você cortar o ser humano no meio, você vai ver que os órgãos são praticamente a mesma coisa de um porco, por exemplo. Os órgãos do porco às vezes são um pouco diferentes, são alongados e tal, não sei o quê, mas muito pela posição que ele fica. Mas é praticamente igual. Né? Então, Hashem criou Adão a partir das forças da natureza. Tá? Mas aí se a gente for olhar, façamos o homem, beleza. Aí porque eu não botei aqui a frase, né? Mas aí ele vai usar Bará para criar o homem. Ah, mas você não falou que Bará era criado do nada? Como assim? Uma coisa do homem foi criada do nada. Chamar a alma. Tá? Então a alma foi criada do nada, o ser humano foi criado a partir da natureza. Certo? O ser humano, vamos dizer, a casca, né? No 7º dia da criação, aí eu pergunto, existiu criação no 7º dia? Você fez assim por quê? Ele criou alguma coisa no 7º dia? Porra, o cara tá bravo. Sim, Hashem criou o Shabat no 7º dia, né? E tem um dos meus amigos gosta muito de falar que nenhum ser humano seria criativo o suficiente para criar um dia de descanso. Então a prova essa é mais que suficiente, né, da prova que Deus existe, tá? E que criou o mundo. Então, assim, é muito interessante a gente observar todas essas coisas. Botei, número 4. Número 4 tem uma coisa que é muito interessante, que vai dizer o seguinte. Eu botei a discussão do Rambam aqui. Desculpa, pessoal, botei. Vou ler rapidinho aqui, só para ficar bem claro. Produz a terra, no número 3. E com o homem ele diz, façamos. Isso é para dizer eu e a terra, ou seja, Hashem e a terra vão fazer. Que foi mencionado anteriormente. Façamos o homem, a terra vai produzir o corpo a partir dos elementos dela, assim como fez os demais animais, e como está escrito, Hashem, Deus, formou o homem do pó da terra. Tá? E ele, o bendito, isso é o Rambam falando, lhe deu a alma vinda diretamente dele, ou seja, isso é o Bará. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, Hashem se parece tanto com a terra, quanto com Hashem, quanto com Deus. E a semelhança de Deus não é física, no caso, ela é espiritual. Tá? Já que o homem seria capaz de simular aos dois, na configuração do seu corpo, como a terra de onde foi tirado, e semelhante ao Altíssimo, por dele ter recebido sua alma imortal. Tá? Uma explicação do Narmanides é bem melhor que a minha, obviamente. Né? No número 4 diz o seguinte, Hashem, Deus disse, que é o nome que eu falei, né? Hashem Elohim, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. E aí essa frase é também famosa, né? O Ezer Kenegdo, né? Que é um
É uma frase que também parece não fazer muito sentido, né? A tradução direta seria um ajudante contra ele. Que tipo de ajuda é essa, né? Muita ajuda quem pouco atrapalha, né? Aquela velha frase, né? O que aconteceu? Hashem viu que o homem estava sozinho. Antes disso, tem uma história muito interessante que ele bota todos os animais diante do homem e fala, dá nome, beleza, deu nome. Serve para ser seu companheiro? Ele fala, pô, não tem alma, como é que... Não que os animais não tenham alma, mas não tem a alma elevada, espiritual do ser humano, né? Passa animal 1, animal 2, bota os nomes tudo nos animais e tal, não sei o quê. Não achou, aí Hashem teve que fazer, né? A palavra homem, em hebraico, na verdade em português primeiro, a palavra homem em português quer dizer o quê? A espécie ou o ser humano do sexo masculino? Você fala homem, sem contexto nenhum, você não sabe o que é. Quer dizer os dois, né? No hebraico a gente não tem esse problema, tá? Adam, apesar de ser um nome, refere-se a Adamá, que é aquelas maravilhas da tradução da Torá, né? Quando você pega assim, chamou de homem porque veio da terra. Tá. Em português isso não quer dizer nada, em hebraico quer, né? Então, Adam porque veio de Adamá, veio da terra, certo? Adam, efetivamente, quer dizer ser humano, não homem do sexo masculino, né? A gente tem um Midrash, é o Midrash Rabbah 8.1, eu acho que eu botei aqui, que diz assim, número 5. Disse Rabi Irmiarro Ben Elazar, o santo, bendito seja, criou inicialmente o homem como um hermafrodita. Como está escrito, macho e fêmea, ele os criou. Aí você fala assim, não sabia disso não. Tanto que tem esse termo que é Adam Kadmon, né, que seria... Adam Arishon seria o primeiro homem do sexo masculino, né, e Adam Kadmon seria esse ser que é duplo, né? Então ele contém os órgãos sexuais tanto femininos como masculinos. Aí você fala assim, é isso mesmo, né? E Hashem viu que o homem estava sozinho e que ele precisava desse Ezer Kenegdo, desse ajudante contra ele, né? E aí, esse termo, eu perguntei, como é que isso tem a ver, né? Mas é justamente isso. Quem é casado, né? Eu sei que temos um casado entre nós aqui, e eu tive... Bom, enfim. A questão é, o que é o ajudante contra ele? É uma possibilidade de maior crescimento espiritual aqui, ou crescimento geral. Porque a gente sabe muito bem que casais que já estão há algum tempo juntos falam, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Os dois, né? Não quer dizer que só a mulher é o Ezer Kenegdo, o homem também é o Ezer Kenegdo da mulher. Existe esse processo de que um confronta o outro o tempo inteiro. E nem sempre é uma coisa de brigar, normalmente é uma coisa de, cara, por que você está fazendo isso? E aí você meio que faz questão de explicar para aquela pessoa que está perto de você, porque faz diferença para ela, né? Então, existe esse processo que passa por aqui. E o nosso processo de evolução espiritual, de melhora espiritual principalmente, depende disso, depende dessa dualidade macho e fêmea que não é mais pertencente a só um dos dois, tá? E aí Hashem resolve essa questão com milagre, né? No judaísmo a gente considera milagres duas coisas diferentes, duas classificações maiores. A gente tem duas classificações maiores para milagre. A primeira é o que a gente chama Beder Chateva, milagre Beder Chateva, que é um milagre que é consistente, que segue as leis naturais. Tem exemplos mil. Pessoas que batem o carro fica absolutamente destruído, a pessoa não passa nada. É possível, mas não é provável que aconteça, tá? E a gente tem, e esse envolve as leis da física e tudo mais, esse é o mais comum. Existem histórias, tem uma história impressionante de Israel que entrou, normalmente, se você pensar no Iron Dome em si, ele já é uma coisa meio esquisita, milagrosa, né? Porque 86, 83% de chance de abater um míssil não é 100%. E até onde eu sei, a única pessoa que morreu até hoje foi de um ataque cardíaco, não foi, morreu um monte de vaca e tal, mas infelizmente, né, as vacas eram caché e tudo mais, mas tem uma história de que caiu um míssil o míssil entrou pela janela no hospital e ele não explodiu. É possível, mas não é provável, certo? Então, isso foi durante a Guerra dos 6 Dias, se eu não me engano, tá? E aí a gente tem os milagres chamados Shelo Beder Hatev, aqueles que não seguem as leis naturais. O mais fácil de falar é a abertura do mar. O mar abriu, não é normal, o mar não abre para ninguém, o mar abre, passa a galera e fecha na hora que Deus achou melhor fechar, certo? A criação de Rava é uma coisa interessante.
Porque Adão teria sido fissionado, segundo... E esse é o termo que o Narmanides usa. Teria sido fissionado em dois seres diferentes. Ish e Isha. Ser humano do sexo masculino, ser humano do sexo feminino. Desde então a gente tá... E aí essa é a poesia do Narmanides. Né? Desde então, desde a separação, os dois estão tentando se juntar de novo. E essa seria a fonte básica, natural da atração do homem e da mulher. Né? Essa ideia de retomar um estado completo que é mais elevado. Tá? E aí é a mesma coisa do Ezeknegdo. Tá? O Ezeknegdo também envolve isso. Para a gente chegar nesse estágio mais elevado, a gente precisa desses dois elementos. Tá? Beleza. Eu vou fazer um monte de perguntas e eu vou responder tudo no final. Apesar de já ter respondido uma agora. No 6 tem uma frase interessantíssima aqui. Provavelmente a maioria das pessoas já deve ter ouvido essa história. Vaikra Hadam Shem Ishto. Chamou de mulher, né? Chamou sua mulher de Rava. Vehi Hayeta et Kol Hay. Porque ela criou todo ser vivente. Ela é mãe de todo vivente. Rava vem de Rai, né? De vida. Alguém se arrisca aí? Então, beleza. A gente vai voltar aqui. Por que ela é mãe de todo ser vivente e Adão não é o pai de todo ser vivente? Essa pergunta é interessante também. Tá? Não vem em momento algum Adão sendo chamado de pai de todo ser vivente. Tá? Beleza, eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer. Agora vamos para as interpretações. Já? A gente tem um comentário muito interessante do Sforno que vai, inclusive, gerar uma discussão e vários outros comentários sobre Adão, no caso. Né? Ele diz que Adão foi criado já usando como base um ser existente. Tá? A gente já tinha alguma coisa, uma forma básica para Adão antes. Tá? E ele fala depois que simplesmente Hashem vai e coloca a Neshama, que é o que a gente chama de alma humana, nesse ser que já existia. Tá? E aí o Talmud em Hagiga, na página 13b, ele conta que Adão realmente não foi o primeiro ser humano. Aí você fala assim, mas como assim? Número 7, Rabi Shimon HaHassid diz: essas pessoas, as pessoas das gerações anteriores, eram as 974 gerações, não eram pessoas, gerações, levadas, elas foram levadas embora depois de um certo tempo, que foram criadas antes da criação do mundo. E o Talmud vai interpretar essa criação do mundo como a criação de Adão. Né? Mas eles também não foram criados. Aí você fala assim, eles não foram criados, o que é essa história aqui? Né? Está dizendo que eles não foram criados da mesma forma de Adão. Eles não tinham essa alma. Inclusive, tem alguns midrashim que contam que esses seres humanos foram colocados diante de Adão e Adão não se reconhece neles porque eles não têm alma. Tá? Então, eles eram biologicamente humanos, espiritualmente não. Tá? Esses seres humanos entrariam justamente nessa lista que eu falei. Tá? Ele não reconhece o lado espiritual deles. E a gente fala um bocado, quando a gente fala de Torá, de um monte de coisa nesse sentido. E a gente já falou de Torá um monte também. Então vamos tentar agora partir para a parte científica e ver se a gente consegue ligar os pontos. Tá? Então, primeiro parte importante, eu já falei aqui algumas vezes, as visões científicas mudam. Tá? Essa é a primeira coisa importante. O Matias falou lá em 2022 que era assim. Pode ser que tenha algumas coisas que já tenham mudado, mas a tendência é seguir esse fluxo que eu vou citar hoje. Né? A tendência é se aproximar mais e mais. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, a ciência que eu vou discutir aqui é até 2015, 2016 mais ou menos. Tá? É atual. Não é tão atual, mas é atual. Tá? Então, segundo a visão atual da física que a gente tem, como é que começou o universo? Big Bang. Falei isso lá no começo. Né? O Fred Hoyle, um grande físico de Cambridge, foi o primeiro que levantou a mão e falou assim, muito bonitinha a história de vocês, mas eu não confio. Muito legal a teoria do Big Bang, mas para mim está errado. Primeiro cara a levantar a mão. E aí para ele o mundo sempre existiu. Aí você fala assim, voltamos lá para a filosofia grega. Sim, até que apareceu a teoria do Big Bang, é mais ou menos essa aí até mesmo. Tá? Não tem criação nenhuma.
aqui é muito interessante, porque o Big Bang, a teoria do Big Bang, ela é meio esquisita, ela parece se contradizer, porque explosão não faz sentido você dizer explosão, apesar desse termo ser usado. Explosão é uma expansão muito rápida dentro do espaço. Não tem espaço, não tem como expandir, não tem como haver expansão dentro do espaço. Então a melhor analogia seria você pensar num balão vazio e uma formiga em cima. Você vai soprando aquele balão, o balão vai crescendo e a formiga meio que muda de lugar absolutamente. Então essa seria mais ou menos a analogia, né? Segundo a teoria vigente hoje, isso aconteceu há cerca de 5 bilhões de anos atrás. Eu não vou entrar na discussão se o mundo... A gente está no ano 5.783. Eu não vou entrar na discussão de se o mundo realmente tem 5.773 anos. Eu vou dar uma opinião de que não é bem assim. Que a gente estaria falando desde Adão esse tempo. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente. O Stephen Hawking, né, que faleceu há pouco tempo, ele disse que a teoria da relatividade geral é a melhor teoria atual para descrever a gravidade e ela sendo usada para explicar o Big Bang, ela é meio estranha, tá? Porque essa própria teoria prevê momentos que a teoria do Big Bang não seria válida. Tá? E porque assim, tem uma... Para ele ocorrer, a gente precisa de umas condições que não tem como explicar pela física, entendeu? Assim, não faz muito sentido, né? E nem por nenhuma das leis da física moderna que a gente tem hoje. Então a gente consegue, e é muito bizarro, se você pensar assim, eles conseguem chegar até, deixa eu ver se eu anoto aqui, 10 a menos 15 segundos antes do começo do universo, que é muito pouquinho tempo, mas não consegue chegar no momento exato, tá? A física ela começa a achar informações a partir desse 10 a menos 15 segundos, que é um número muito pequenininho mesmo. Mas antes disso, concorda com a Torá de que é algo a partir do nada. Tá? Então, concorda com essa ideia de ser um espaço sem espaço, ou seja, nada. Tá? O conceito de vácuo físico é uma coisa que é importante que a gente tem que entender. Não vou falar de matemática, só vou falar dos conceitos. Tá? O vácuo para a física é um espaço vazio, mas se algo estivesse ali, essa coisa estaria submetida às leis da física. Já é? Isso, campo vetorial. Isso, campo vetorial. Tá? Inclusive, essa é uma frase que é muito interessante, daqui a pouco eu volto nisso aí. Se a gente observar um espaço vazio constantemente, você fica lá, você tem um vácuo, tá? Esse vácuo está vazio. Aí você fica observando ele por muito tempo, constantemente. O que você vai ver? Nada. Não tem nada. Não tem nada para ver. Mas, que nem eu falei, tudo no mundo hoje depende do ponto de vista, depende do seu jeito de observar as coisas. Alguém, eu não sei quem é, eu queria ter ido atrás, mas eu esqueci de ir atrás disso. Se você olhar por períodos de tempo muito curtos um vazio, e meio de canto de olho, sabe quando você está olhando para alguma coisa e você vê um negócio de canto de olho, você olha para lá, não tem nada? É um conceito bem parecido. Tá? Se você olhar muito rápido naquele espaço, por períodos muito, muito curtos de tempo, você vê alguma coisa. Aí você fala assim, mas não tem nada? Mas tem. Não é qualquer coisa, você vê tudo. Tudo o quê? A gente tem essas partículas que são chamadas de partículas virtuais, e tudo no universo pode estar dentro de uma partícula dessa. Isso é observável experimentalmente, tá? Eu não estou inventando nada. Se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante. E aí eu volto para a Torá. Conceito de torro vavorro, que é surpreendentemente caótico e vazio. Ou nada caótico, né? É isso que a gente observa, a gente olha muito rápido. Uai. Não parece tão estranho mais, né? Voltando para a luz, radiação eletromagnética. Né? Por muito tempo a ciência considerou que, primeiro, antes da luz você precisa de matéria. Se você esquenta um ferro muito, isso aqui, por exemplo, né? Você está esquentando um gás, né? A luz que está aqui em cima, um gás com alta temperatura, passando corrente elétrica esquentando esse gás, e esse gás emite luz. Tá? Então a gente achava que a gente precisava dessa matéria primeiro. Tá?
exemplo todo mundo já deve ter visto alguém forjando alguma coisa. Fica né, na forja, né? Não forjando de fazer um negócio de mentira. Mas você põe aquele metal lá, na hora que você tira, ele está incandescente. Às vezes ele está mais luminoso do que o fogo original que botou lá dentro. Né? Então, na Torá, a gente não viu isso. A gente viu a luz primeiro. Por quê? Estava tudo muito quente. Se você for pensar na criação das coisas, estava tudo muito quente. Na física, tudo tem uma temperatura. Não vou discutir o conceito de temperatura aqui, que não é um conceito muito simples, mas a luz também tem temperatura. E aqui a gente está falando de uma temperatura, se a gente for pensar no Big Bang, na criação do mundo e tal, de 100 bilhões de graus Celsius, sei lá. Né? É quente ao ponto de não ser possível existir matéria. Mas à medida que o universo expande, e aí eu vou fazer uma analogia que todo mundo já sabe aqui. Você está esquentando água na panela, no fogo. Já é? Se ela está começando a... Pô, eu quero que a água esteja fervente. Aí chega sua mulher e fala assim, vamos ter que fazer mais macarrão porque está vindo mais gente. Você vai botar mais água. O que acontece com aquela água ali? Aquela água está quase fervendo. Você está quase podendo botar o macarrão na água, ela esfria. Você botou mais água fria. Ah, porque a água estava fria. Sim, mas também porque você aumentou o volume ali. Certo? Então, você aumentando o volume ali, o que aconteceu com o universo? A teoria mais vigente é hoje. O universo ainda está em expansão. Ou seja, ele está esfriando. Tá? Então, à medida que o universo expande, a temperatura diminui. Mesma coisa, 100 bilhões de graus, 99 bilhões de graus, 98 bilhões de graus. Teve uma hora que pode começar a existir outras coisas. Algumas partículas, de novo, luz é partícula também. Algumas partículas se condensam e viram matéria. Tá? A gente tem um midrash muito interessante que diz que Hashem criou essa primeira luz do universo e ela era tão intensa, você já deve ter ouvido essa história, que Hashem vai esconder ela até os fins dos tempos e que com essa luz você seria capaz de enxergar de um lado ou outro do universo. E essa luz está reservada para os Sadiquim, né? Alguma coisa parecida. Que essa seria uma luz espiritual. Essa é a primeira... E o que a ciência fala dessa luz aí que Hashem escondeu? Existe isso? A gente falou luz da criação, expansão, esfriamento. Tudo a partir de uma luz que gera matéria. Eu falei do Fred Boyle, né? Do cara que foi contra a teoria do Big Bang. Né? E ele falou assim, pelas minhas contas, e ele não era qualquer cara, ele falou, pelas minhas contas, para que essa teoria seja correta, uma coisa tinha que ter acontecido e não aconteceu. Então vocês estão errados. O que ele falou? Para a teoria ser válida, nem toda a luz que existia... Você pensar assim, se tinha 100 bilhões de graus, era muita coisa. Né? Então, nem toda a luz teria se transformado em matéria. Aquela luz inicial, aquela expansão inicial. Né? Parte vai ter que permanecer junto com a expansão do universo, tem que estar esfriando. Né? E essa luz ficaria esfriando. Eu usei o termo radiação eletromagnética para a luz. Eu vou dizer por quê. Então o universo estaria de alguma forma preenchido por essa luz ou por essa radiação eletromagnética que tem uma temperatura muito próxima do zero absoluto. Já é? E aí o Royal, muito certo do que ele tinha feito, falou assim, cadê? Me mostra. Aí fala, realmente não tem, a gente não sabe. Até que chegaram os anos 60 e um físico chamado Arno Penzias, ele estava trabalhando num sistema de comunicação muito específico que usava micro-ondas. Tá? E aí, quando ele estava chegando na parte final do trabalho, ele começou a testar o aparelho e ele percebeu que uma das antenas dele estava pegando uma interferência constante. O tempo inteiro, lá, uma radiação lá enchendo o saco dele. Ele pegou o negocinho dele e foi caçar de onde é que vinha a interferência. Saiu do laboratório com o negócio, ainda estava interferindo, foi para fora, foi para a rua, foi para casa, foi para todo quanto é lugar. E a interferência estava lá. Ele não conseguiu achar. Parece que, veio meio que de tudo quanto é lugar. Né? E aí ele chamou esse fenômeno de Cosmic Microwave Background Radiation. Né? Seria a radiação de micro-ondas de fundo cósmica, né? Cósmica de fundo. Né? E aí, assim, é muito engraçado, porque ele
descobriu esse negócio e isso rendeu um Nobel para ele. Como que ele descobriu isso é a parte mais irônica da história toda. Ele ficou com raiva e aí ele foi bater no laboratório do lado, que era de um senhor chamado Robert Wilson. E aí ele falou para ele, falou assim, pô, bicho, eu tô aqui tentando resolver esse problema, mas tem essa interferência. E esse cara tinha acabado de ler o paper do Boyle, falando que tinha que ter essa radiação. Tá? E aí os dois começaram a pesquisar isso e eles provaram que essa radiação muito fria permeia o universo inteiro. Ganharam o Nobel por causa disso e é bom que mostra que você tem que escolher bem quem são seus vizinhos de sala no laboratório, né? Mas a questão é a seguinte, o Hoyle, depois disso, quando ele viu que estava aprovado o experimento, ele se convenceu e morreu defendendo o Big Bang. Né? Tem que ter honestidade intelectual também, certo? Se a gente voltar ao Midrash, a gente pode pensar, cientificamente, essa radiação serve para quê? Ninguém sabe. Sabe que ela existe, mas não serve para muita coisa. Tá? Mas a gente já é capaz de observar essa radiação. Que, por acaso, vai de um lado ao outro do universo. Só fica a dica aí, tá? Então, nesse ponto da criação, segundo a física moderna, só uma força atuava na criação do universo. Hoje a gente vê um monte dessas forças. Força eletromagnética, força gravitacional, aí tem as forças mais que recebem aqueles nomes maravilhosos, a força forte, a força fraca, né? Então a gente tem várias forças que atuam e a física descreve todas elas. Mas se a gente pensar na criação do universo, só uma força que vai atuar. Essa luz que começa a se condensar e virar matéria, e aí a gente é feito dessa matéria, e essa que é a parte engraçada, a gente tem essa ilusão de que todas essas forças diferentes estão atuando de uma forma separada. Mas, na verdade, a gente só tem uma força só. Seria, sei lá, o que gera a força forte, a força forte e a força fraca são coisas intranucleares, tá? Então, assim, a gente tem ilusão, né? A gente tem uma frase bonitinha para explicar, inclusive, esse fenômeno de que tem várias forças, que é a condensação do campo de Higgs. Assim, mais física, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do bóson de Higgs, né? O famoso bóson de Higgs, a partícula de Deus. Um dia eu vou botar a explicação de por que ela é tão importante, foi tão importante para a ciência, né? Há alguns anos atrás. Mas o que a Torá fala para a gente disso? A Torá fala para a gente que tudo é Hashem, né? Tudo é Hashem e que ele se esconde no universo. Inclusive, a palavra Olam vem de Lealem, né? Que é se esconder. Então, a palavra mundo, o universo também, vem de esconder, né? Onde Hashem se esconde. Então, ele é o lugar no qual Hashem se esconde. E por que Hashem se esconderia? E aí... Perfeito. Para a gente ter free will, para a gente ter a livre escolha, livre-arbítrio, né? Sem isso, a gente ia cometer algum erro e ia simplesmente sumir, ou não seria possível cometer erros, né? A gente não ia conseguir aprender, a gente não ia conseguir crescer, muito menos melhorar a nossa alma, que é o objetivo final. Na Cabala, a gente tem um conceito muito interessante chamado de Tzimtzum. Cara, já estou falando tem um tempão. Já estou terminando, tá? A gente tem um conceito chamado de Tzimtzum, que quer dizer basicamente, que explica basicamente o jeito de Hashem se esconder da gente, tá? Ele reduz a presença dele. E a gente fala no Shema, né? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, né? Hashem é um. Né? E aí ele faz com que essa forma de se esconder faz com que a gente perceba coisas divididas, coisas separadas. Isso tem um pouquinho a ver também com essa ideia do campo de Higgs. O fato de uma coisa passar no campo de Higgs e condensar ali mostra uma divisão ele é afetado de formas diferentes. Algumas coisas são afetadas diferentes ali, tá? A biologia, e aí eu vou terminar mais ou menos com essas ideias. A biologia, ela explica a evolução lenta, e assim, eu vou usar um termo mais antigo porque é o que todo mundo lembra, mas não é bem assim que a gente percebe as coisas hoje, mas a lei natural de seleção, né? A Torá fala que o homem foi criado a partir das leis naturais e sem leis naturais com a geração da alma, né? Mas a gente ainda tem um problema com essa questão. A ciência, de novo, a gente está falando de a criação do universo 5 bilhões de anos,
E a evolução foi nesse processo. E a gente volta para aquela pergunta dos dias. Né? A Torá fala 6 dias. 7, né? Mas se a gente fala da criação em si, a gente fala de 6 dias. Aí a gente tem 2 questões aqui. A maioria dos nossos sábios leva a interpretação de dia como forma literal. 24 horas. Tá? Só que aí tem uma questão. 24 horas para mim e para você, às vezes são diferentes também. Né? Se a gente ficar olhando para o relógio, pode ser que seja a mesma coisa. A palavra dia, que nem eu falei lá no começo, nesse ponto da Torá, ela explica e nos dá outra ideia. Tá? Existe um comentário do Narmandes, aí, ó, no número 8, que diz assim: e foi tarde e foi manhã, dia 1. Foi o que já sopraram aqui pra gente. A explicação do que é um dia. Tá? O dia 1 quer dizer, isso aqui é um dia. Vai reer e vai riboque. Isso é um dia. Mas o que é um dia? Foi tarde, foi manhã? Tá, a gente já sabia disso. Mas, de novo, nem tudo é à toa. O Rambam diz: o começo da noite foi chamada Erev, tarde. Já que as formas estavam todas misturadas. Itarvu. Durante o período tarde e noite, as formas estavam todas misturadas. No começo do dia, Boker, já é possível distinguir entre elas. A palavra Boker vem de Ivaker. Ivaker seria distinguir. E a palavra Boker também não quer dizer só manhã. Quer dizer que algo se completou. Então, o que é um dia? Tá? Beleza. Vamos explicar o primeiro ponto ainda. Por que é que tem gente que vê literalmente como 24 horas? No ano de 1905, surgiu um oficial de patentes na Suíça, que ele decidiu que ele olhou para o teto e falou assim: quer saber, eu vou resolver todos os problemas da física sozinho. Tá? O nome dele era Albert Einstein, por acaso ele era judeu também. Né? E ele resolveu 3 dos grandes problemas da física meio que só ele e a mulher dele. Né? Hoje em dia a gente sabe quem fez a grande parte da matemática. Isso não quer dizer que ele não sabia matemática, ele sabia matemática pra caramba, mas precisava de alguém que sabia mais matemática que ele. Os 3 problemas que eles tentaram resolver foram o movimento browniano, que eu não vou discutir o que é, mas o efeito fotoelétrico e o experimento de Michelson-Morley. Tá? Quando ele resolve o terceiro, que é esse experimento, ele chega à relatividade restrita e a relatividade especial. Tá? E o Einstein viu uma coisa que hoje é provado e é aceito pela maior parte da comunidade científica: a gente estava observando o tempo de uma forma errada. Tá? Antes do Einstein, o que acontecia? A gente via tempo de forma absoluta. 1 minuto são 60 segundos, 60 segundos são tantos milionésios. Uma hora é uma hora aqui, uma hora é uma hora em Saturno. Não. Ele falou: não é assim, o tempo é relativo. E meio que todo mundo já sabia disso, mas a gente fingia que não. Né? Tem aquela história: o tempo voa quando você está se divertindo. É relativo mesmo? Mas ele não é relativo desse jeito aqui, né? Passou mesmo tempo, tá? Ela é relativa ao quê? Ao observador, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dos experimentos dos irmãos gêmeos, né? Um vai para o foguete e começa a viajar o universo próximo à velocidade da luz. A matéria nunca vai alcançar a velocidade da luz, mas próximo à velocidade da luz. O outro fica na Terra. Aquele que está na Terra fica na Terra por 15 anos antes de ver o irmão dele de novo. O cara que está viajando próximo da velocidade da luz volta. Só que na hora que ele volta, para ele passaram só uns segundos. Então ele viu o irmão dele 15 anos mais velho, e para ele tá como se ele tivesse entrado e saído da espaçonave ao mesmo tempo. Tipo, praticamente ao mesmo tempo. Isso não é invenção, isso não é filosofiazinha, tipo de, olha que bonito, é nossa ideia, nossa teoria. Não, existe, de novo, observação experimental, isso é observável experimentalmente. O tempo passa muito mais devagar para quem está muito rápido. A gente está numa velocidade, o planeta está girando, está se movendo e tudo mais. Tá? Então não existe contradição entre dizer 5 bilhões de anos ou 144 horas, que seriam 6 dias. A gente não sabe qual é a velocidade de Deus. Tá? Depende só do observador. Tá? Então a frase mais importante, de novo, que eu aprendi na física na universidade: tudo depende do referencial. Tá?
E o dia? Eu falei. Vairriere e Vairriboeck, ele está explicando como que o mundo foi se fazendo. É uma mistura e essa mistura se completa. Isso parece com o quê? Parece com a teoria da evolução, né? Um monte de coisa bagunçada, mas aí uma espécie permanece. Aí outra espécie some. É uma coisa que é muito importante, assim, as pessoas gostam de falar, eu quero ir para a academia porque eu quero evoluir. Sim, mas evolução quer dizer mudança, não quer dizer melhora. As pessoas têm a tendência de achar que evolução quer dizer mudança, não é melhora. Contrário, quer dizer melhora, não, é mudança. Porque espécies evoluem para a extinção. E eu acho que ninguém quer evoluir para a extinção, entendeu? Se pudesse escolher, vamos dizer assim. Tá? Então é mudança. A gente não tem isso, certo? A gente tem um processo de alguns grandes, inclusive alguns grandes sábios na época falaram, publicaram lá a teoria da evolução. Alguns sábios dentro do judaísmo falaram, pô, acho que o povo agora vai começar a ver as coisas do jeito que a gente vê. Não nasceu vaca do jeito que era vaca. A vaca demorou um processo. Quando o Hashem fala, lembra do potencial genético? Eu falo, no começo, esse potencial genético vai agindo. Erev e Boker. Vai agindo e vai se realizando. Até chegar no ponto que a gente meio que conhece hoje. E o ponto que a gente conhece hoje é diferente. Já pra gente. Porque a gente viu milho sendo uma coisa que não dava para comer e virando uma coisa que dá para comer. Certo? Beleza? E aí eu vou finalizar com essa ideia aqui. Eu perguntei da ideia do Ima Kolhai lá, de Rava ser mãe de toda a vida. Você sabe como é que funciona o DNA, né? Vocês dois e que todo mundo que está assistindo na internet sabe que meio que é uma combinação pai e mãe, né? Espermatozoide, óvulo da mãe junto e tal, não sei o quê. Tá? Então você sabe quem é seu pai biológico se você fizer um teste de DNA. Você sabe quem é sua mãe biológica se você fizer um teste de DNA. Só que você só tem esse tipo de DNA no seu corpo? Tem mais, na verdade, tem muito mais. Porque tem bactéria no seu intestino, que o DNA não é nem seu. Mas só que tem um outro DNA dentro das suas células mesmo, que chama-se DNA mitocondrial. É o DNA que está dentro da mitocôndria lá, que é a powerhouse da célula, né? Que é onde faz o ciclo respiratório e tudo mais, é de onde vem O DNA mitocondrial especificamente, ele vem só da mãe. Tá? Então, o meu é da minha mãe, o seu é da sua mãe, o seu é da sua mãe, de todo mundo é da mãe. Joia? O que acontece é o seguinte, há uns anos atrás, eles começaram a olhar o DNA mitocondrial e falaram assim, de onde será que vem isso? Começaram assim, série de experimentos, né, para observar esse DNA mitocondrial e pegaram seres humanos de tudo quanto é lugar do mundo. E eles observaram uma coisa muito interessante. Consequentemente, todos os seres humanos da Terra hoje têm um ancestral comum e esse ancestral comum é uma fêmea. Tá? Então, existe um documentário que foi feito mais ou menos na época que chama The Search for Eve, né? A busca por Eva, que conta a história. E ela na Torá ela é chamada de mãe de toda a vida. Ou seja, Adão não é o pai de toda a vida, porque a gente, sei lá se tem DNA de Adão, mas de Rava tem. No DNA mitocondrial. Que inclusive é o que faz a gente sobreviver hoje. Né? A conclusão, enfim, eu falei a burro. Quem quiser dar uma olhada depois, eu até botei aqui, na Physics Review Issue, no volume 46, tem essa discussão da criação, se alguém gosta de ler paper científico, tem a discussão sobre luz virando matéria, e não o contrário. Tá? Então, a conclusão que eu queria trazer hoje é que, de novo, os detalhes são maneiros, são legais. A gente ainda tem várias caixotas aí nessa história, eu não contei todas, né? Inclusive para resolver, que não tem como fazer paralelo. O método científico é uma maneira válida de aprender ou chegar próximo da verdade. E a Torá, e essa que era a parte importante de hoje, é um método válido para aprender o que é verdade. E se a gente está vendo contradição, de novo, essa era o mais importante. Vamos tentar aprender um pouco mais e mudar, talvez, o ponto de vista para tentar entender qual que é a contradição e se realmente tem uma ali. Então, era isso que eu queria dizer hoje. Eu me estendi bastante. Obrigado pela paciência de todo mundo e a gente se vê semana que vem.